minha casa existia uma biblioteca muito grande, que os meus pais não usavam, e a biblioteca tinha lá chegado de uma forma muito simples. O meu avô, portanto o pai da minha mãe, era editor, foi considerado um dos mais importantes editores portugueses do século XX, 4 anos, 3 anos, lembro-me disso, a polícia entrar por casa dos meus avós. Eu posso dizer hoje, a esta distância, que estavam mesmo lá em casa, mas a polícia, a regra geral, não os encontrava. Aí tínhamos escondido os itens. Exatamente. Bem, lembro-me que o primeiro livro que li foi o primeiro livro que inclusivamente despoltou depois o processo de junto até do João Serrão. Foi um livro de um francês, traduzido pela editora Pensamento, um tipo chamado Henri Durville, e a obra chamava-se A Ciência Secreta. Isto é tudo muito bonito, mas o que é que tem a ver comigo? Eu nasci em Portugal. O que é há sobre Portugal? Tendo começado por investigar os Templários, tendo começado por investigar outras matérias relacionadas com a tradição portuguesa, como o sebastianismo, como até o culto do Império. Muito importante porque acabou por me dar mais força e dar muito mais ânimo para continuar nessa cena, porque não houve mestres. Durante muitos anos não publiquei nada. As pessoas perguntavam ou diziam, mas não publica nada, está só tudo bocas. E eu sempre disse isso, um dia chegará esse tempo, não me sinto em condições de o fazer. E continuo a dizer que, porque isso é o que se verifica hoje em dia, não exclusivamente em Portugal, mas também e sobretudo em Portugal, é que toda a gente se julga perfeitamente ciente de todas as matérias e capaz de abordar todos os assuntos, sem nunca os ter estudado a fundo. O António Quadros foi muito importante. Foi um indivíduo que me aceitou imediatamente, sem qualquer tipo de preconceito, e porque eu era como se diz hoje, era um puto. O Agostinho, de outra maneira. O Agostinho, porque o Agostinho pensou, o Agostinho tinha um projeto que ele pôs em marcha, parcialmente, mas pôs em marcha, que era o de distribuir portugueses pelo mundo, porque dizia ele que onde estivesse um português, toda a malta começava a pensar como português. Ou seja, começava a pensar como um português pensa, que é que pensar constantemente. Passado pouco tempo nos temos conhecido, ele já estava a indicar-me destinos para mim. E eu tenho uma curiosidade imensa aí ao sítio onde ele indicou que seria o meu destino, que nunca fui, que era a Ilha de Moçambique. E hoje acho muita piada também a algumas pessoas que aparecem a escrever sobre os seus contactos com o Agostinho e sobre as suas aventuras agostinianas e outras congêneres, não é? Acho muita piada porque, francamente, eu dava muito com o Agostinho e nunca os vi lá. Nunca os vi lá. A mesma coisa se passa com a Natália Correia e com outras pessoas. A Natália tinha uma atitude muito iconoclasta, não é? Ao contrário do Agostinho, que era um iconoclasta, mas era um iconoclasta interior. A Natália era um iconoclasta exterior. Extravasado. Extravasado, exatamente. Vá lá. Se eu tive um mestre em termos académicos e de investigação e um indivíduo que me tenha dado realmente algumas pistas úteis, foi o Alberto Castro Ferreira. Esteve ligado à Sociedade Teosófica. Sim, já estou a ver perfeitamente. Esteve ligado, aliás, eu pertencia ao mesmo ramo que ele liderava, que era o ramo Visconde Figania. Era um dos ramos mais interessantes da Sociedade Teosófica, se não mesmo o mais interessante da Sociedade Teosófica, e um dos mais visitados e assistidos, não é? E participados da Sociedade Teosófica, a comunidade portuguesa do Biose. E o que tens a dizer sobre... Foi importante também, sobretudo pela abertura ao pensamento do professor Henrique José de Sousa. E é sobretudo digamos, o contributo importante da Eubiose. Um dos locais mais interessantes para onde passei foi a Associação Valdorf de Lisboa, que na altura era dirigida pela Vera de Roy, também uma personagem que eu não posso deixar de referir como influente. Para quem não saiba, também fica a saber, não é? Também passei pela maçonaria, pela Loja Regular de Portugal, mas a experiência foi para esquecer. E sublinho que foi realmente para esquecer. Agora, evidentemente que há gente muito boa dentro, eu conheci gente muito boa e tenho que salientar, inclusive, que se existe alguma coisa que é efetivamente muito forte na maçonaria, é a solidariedade entre os membros. Pelos vistos nos falta sempre, ou nos tem faltado sempre nos últimos séculos, que é um elemento agregador. Mas evidentemente não há ninguém da craveira do infante Dom Henrique, essa aura agregadora que nos possa, ou que nos pudesse
guiar simplesmente, não é empurrar, é guiar. Há uma coisa fundamental no percurso espiritual e no percurso, neste caso português, que é a liberdade absoluta. A história para mim não é uma coisa aleatória nem casual. Tem altos e baixos também. A história obedece a ciclos. O nosso destino está neste momento num processo de interregno. A nossa tradição é Ourique, é a tradição de Ourique que nós devemos prestar atenção. É aí que está contido todo o sentido da nossa identidade e toda a profecia da nossa identidade e do nosso futuro, tal como do nosso passado também, porque a profecia de Ourique pode ser lida para a frente e lida para trás. Pelo menos no meu ponto de vista, há que estar preparado para quando o tempo certo chegar. Ou seja, porque é que a gente não se une mais, Sim. observando as diferenças de cada qual e tendo como propósito a criação de algo que nos una na diversidade, que nos una numa identidade. Porque raia que... Não, nós estamos todos unidos. O problema aqui é um problema de consciência. Estamos todos unidos. Todos unidos pelo facto de termos nascido em Portugal. Sempre andamos ao solto. E exatamente quando fomos alguma coisa e fomos úteis à humanidade, foi por andarmos ao solto. Ou seja, em suma, eu posso dizer isto em 2 palavras, que é mais fácil. Não é quem quer, é quem pode. Quanto mais livres nós somos dessa maneira, ou queremos ser dessa maneira, mais presos estamos, não é? Porque menos consciência temos de que existe um destino. Porque quanto mais conscientes formos do nosso destino, mais livres seremos e mais felizes seremos, porque nos colamos ao destino. Até hoje, alguns sinais certamente tive que me levam a pensar que estarei, pelo menos a aproximar-me, num erro cada vez menor. Não é da verdade, é de um erro cada vez menor.